Capítulo 12. O navio tinha uma área aberta, como a de uma balsa antiga, que servia para acomodar carros e motos. A travessia do mar Mediterrâneo levaria toda a noite. A paisagem limitava-se a uma embaçada névoa que migrava aos poucos do cinza escuro para o negro meurado. Os rapazes passavam por mim com muita frequência, como se admirando um animal em extinção ou um monumento raro. Observei que não havia mulheres naquela mórbida embarcação e senti-me ainda pior. Você precisa comer, garota. Vou pegar algo para mim também, determinou Richard com sua cara amarrada de sempre. Bem, toma conta dela enquanto isso. Pode deixar, Rick, respondeu satisfeito o rapaz que parecia ser o mais ingênuo do grupo. Ele tinha o corpo musculoso e a face lotada de espinhas. Todos aqui têm a mesma idade? Comecei assim que Richard desapareceu do nosso campo de visão, determinada a encontrar alguma falha no esquema deles. Eu tinha que aproveitar aquele momento a sós com Ben para furtar-lhe algumas respostas. Eu não devia conversar com você, e checou ao redor e respondeu entre os dentes. Aproximadamente. Cada missão é dada para um resgatador e seu grupo, de acordo com a idade da vítima. Vítima? Droga, falei demais. Então vocês são mesmo um grupo de assassinos? Claro que não. Quero dizer, bem... Ele gaguejava confuso. Não deixei pensar. Qual a sua idade, Ben? Aqui ou em Zirk? Hã? Essa coisa de idade nunca foi muito importante para o meu povo, adiantou sem explicar. Você não sabe quantos anos tem? Pela contagem de Zirk, devo ter entre 18 e 20 anos, mas fico um ano mais novo sempre que entro aqui na sua dimensão. Ah, fala sério. Fica mais novo? Como assim? Ficando, deu de ombros. Dizem que na criação do universo, a terceira dimensão foi feita 1 ano antes da segunda. Assim, ao cruzar um portal em direção a Zirk, automaticamente envelhecemos 1 ano. Sei. Então eu faria 18 e não 17 caso entrasse nesse tal de Zirk. Indaguei sarcástica. Essa confusão é justamente por causa disso, arfou Ben de maneira displicente. Mas pude captar uma pitada de contrariedade em seu semblante. Que confusão! Ele fechou a cara pela primeira vez e negou forte com a cabeça. Pelo visto, era um assunto proibido. Ok, não precisa responder. Levantei as mãos em sinal de rendição e sorri. Não podia estragar aquela oportunidade única. Teria que ir de forma mais sutil com Ben. O que é um resgatador, afinal de contas? Indaguei tocando os dedos de forma gentil. Aqui, na sua dimensão, é o que vocês humanos chamam de morte. Ele arregalou os olhos e rapidamente puxou a mão para trás. Parecia ter levado um choque. Pode explicar melhor? Insisti. Vocês nos matam ou nos resgatam? Matamos, respondeu taxativo. A palavra resgatador foi criada há séculos pelos nossos antepassados. Acho que foi uma maneira de amenizar as coisas. No final das contas, resgatar e matar têm o mesmo significado para nós. Senti um mal-estar passageiro com aquela resposta. A ingenuidade de Ben confessara. Todos eles eram assassinos. E todos vocês são resgatadores? Sim, mas só existe 4 resgatadores principais. Um para cada clã. Eu sou apenas um resgatador auxiliar do reino de Tron. Minhas missões são determinadas pelo nosso resgatador principal. O Richard? Sim. Ele fica com as missões mais complexas e as demais são distribuídas pelos resgatadores auxiliares. Foi a forma encontrada pelo nosso povo para possibilitar o cumprimento de todas as missões, mesmo estando em um número menor do que o dos humanos, explicou. Missões? Você quer dizer as vítimas? Como eu? É, respondeu de imediato. E no afã de me dar sua opinião, acrescentou um tom baixo. Mas tem algo estranho acontecendo, sabe? O quê? Não sei ainda. Nada. Ruminou e apressou em dizer. Mas nem todos querem te matar. Minha pulsação deu um pulo. Não? Muitos dos nossos acham que... Talvez... Ben deu mais uma escaneada geral para ter certeza de que ninguém nos vigiava. Não seja bom matar você, que talvez seja chegada a hora de desobedecer os protocolos e deixar que viva para que a gente possa entender como você surgiu. Talvez você seja um milagre de Tyron, nos perdoando dos nossos erros, quero dizer, dos erros dos meus antepassados.
Suspirou. Porém, outros acham que se quebrarmos os protocolos, maior será a ira divina, e o nosso povo estará perpetuamente condenado. É o que os principais líderes acham, sabe? Por isso preferem que você seja eliminada por precaução. Eles evitam correr riscos, ainda mais nestes tempos nervosos. Como eu surgi? Protocolos? Tyron? Cristo? Era loucura demais para assimilar. Que milagre, Ben! Que riscos! E o que os meus olhos têm a ver com tudo isso? Imprensei-o, tentando me aproveitar da sua ingenuidade. Mas no fundo eu sabia que ele não teria todas as respostas. Nenhum deles teria. Aquilo tudo era uma grande farsa para camuflar algo muito maior. As duas hipóteses que pipocavam em minha mente me faziam arrepiar por inteira. O interesse em minhas pupilas seria para o tráfico de órgãos ou os rituais de magia negra. Risco de uma guerra estourar entre os clãs de Zirk, murmurou. Já falei demais. É melhor você descansar. Soltou tenso ao notar meu semblante de preocupação. Por favor, Ben. Deixei que captasse o desespero no meu tom de voz. Conta mais. Ben abaixou a cabeça, enfiou as mãos nos bolsos e, sem me encarar, balbuciou algumas palavras. Os clãs. A curiosidade masculina. O que são os clãs? Clãs são os nossos reinos e são em número de 4. Tron, Storm, Windstone e Mormon. Cada qual com seu líder. O nosso é Tron, o mais forte deles. Meu Deus, o universo imaginário criado por eles era mais complexo do que eu podia imaginar. E esse tal de Shakur é o seu líder? O líder de Tron? Sim, ele é o mais forte e impiedoso de todos. E quais são os outros? O líder de Storm é Kaler. O de Windstone é Vangor. E o de Mormon, Leônidas. Os 4 clãs viviam em paz, mas agora os tempos são outros. Ele virou a cabeça para o mar e eu acompanhei seu olhar. A visibilidade era nula e a névoa fria se entranhava pela cortina negra que nos envolvia. E esses clãs têm funções diferentes? Não. Todos os 4 clãs de Zirk são responsáveis pelo equilíbrio da sua dimensão. Como assim? Essa é uma longa história, garota. Apertou os lábios. Não posso contar mais nada. E o que você quis dizer com curiosidade masculina? Eu queria perguntar mais coisas, mas, diante da chegada iminente de Richard, apressei-me em interrogá-lo sobre aquele comentário nada agradável. Acho que Rick não vai gostar. Continuou aos tropeços, mantendo os olhos fixos no convés. O que foi? Prometo manter segredo, soltei dissimulada. É que nós não temos sentimentos. Gotas de suor brilhavam em meio às espinhas da sua testa enquanto olhava furtivamente para os lados. Hã? Vocês não têm sentimentos? Sua resposta era tão cômica quanto esdrúxula. Quero dizer, temos alguns, mas não temos os bons. Não somos capazes de desenvolver o mais importante dos sentimentos humanos. Qual? O amor. E suspirando emendou. Mas não é só o amor, propriamente dito. Nossos corpos não são suscetíveis às boas sensações. Como assim? Ele tentou disfarçar, checando a todo instante a chegada de algum intruso. Eu vejo os filmes de romance do seu mundo. Acho tudo tão bonito, mas não consigo entender. Entender o quê? Céus, eu é que não conseguia acreditar que estava tendo aquele tipo de conversa. Sabe, o que vocês chamam de beijo, para nós é tão estranho. Estranho como? Pode ser mais claro? Colocar uma boca na outra. E arranhou a garganta. Encontrar uma língua com a outra, para nós não diz absolutamente nada, sabe? Não sentimos nada, é tudo mecânico, arfou. Até os bebês. Bebês? O que tem eles? Então... Ele parecia encabulado. Eles são feitos apenas para dar continuidade à nossa espécie. Não existe a adoração que vocês têm. Quer dizer que sua mãe não se importa com você? Mãe? Não temos mãe. Não sabemos nem quem são os nossos pais. Ninguém sabe. As palavras de Ben pareciam um triste desabafo. As mulheres cumprem a sua obrigação de gerar um único filho e pronto. Elas apenas nos botam no mundo e somos criados pelas inférteis, que cuidam de nós até sabermos guerrear e depois somos soltos. Pertencemos apenas ao nosso clã,
que seria, como vocês dizem, a nossa família. Mas eu ouvi que Colin é filho de Shakur. Ah, isso é porque os líderes são os únicos que mantêm os filhos por perto por questão de sucessão do clã, não porque gostem deles. Tem que haver a continuidade do sangue, não é mesmo? Então, todos os líderes mantêm seus filhos junto deles. Quando estão vivos, sim. E perdeu a cor quando um rapaz passou por nós. É melhor pararmos com a conversa. Richard pode chegar a qualquer momento. Por que tem medo do Richard? Eu não tenho medo dele, murmurou. É que às vezes ele perde a cabeça. E eu não quero estar por perto quando ele fica bravo para valer. Eu arregalei os olhos e ele percebeu. Mas ainda assim, é o melhor e mais completo de todos os resgatadores. Acrescentou acelerado. Rick é forte como um touro. É inteligente, tem carisma, além de ser indiscutivelmente o mais habilidoso no manejo das armas e dos animais. Ele sempre foi muito severo e até agressivo, mas, indaguei com o coração na boca. Cristo, por que meu corpo respondeu daquela forma ao comentário sobre Richard? Oferece mortes justas aos seus resgatados, suspirou. A não ser que seja ruim para Thron. Richard sempre colocou Thron em primeiro lugar. Por isso ele é admirado por todos, principalmente Shakur. É um líder nato. Então ele será o líder de Thron quando Shakur morrer? Deveria, mas não. Será Colin, o filho de Shakur. Ah, mas o resgatador principal assumirá a posição de líder nos reinos sem sucessores, acrescentou. Claro. Respondi automaticamente, mas ainda não entendi o que você quis dizer sobre a curiosidade masculina. Voltei ao assunto. É que ele olhava de um lado para o outro, seu rosto enrosbecendo mais do que nunca. Existe um boato que talvez alguém como você possa nos fazer sentir algo mais. E sorriu sem graça para mim, envergonhado. Eu não sabia se dava uma gargalhada ou me preocupava. Aquela insanidade toda não podia ser verdade, ou podia. Ele continuava sua explicação. É que não temos o tato desenvolvido. O tato? Sim, temos o olfato, a audição e a visão bem desenvolvidos. O problema está no tato, no toque. Nossos antepassados diziam que faz parte da nossa maldição. Arqueou as sobrancelhas. Quero dizer, somos capazes de ouvir, cheirar e enxergar muito melhor do que vocês, humanos. Mas somos muito limitados no que se refere ao tato. Um toque, um abraço, um beijo não são capazes de mexer com nossos corações, nos fazer arrepiar, perder o fôlego. Enfim, não são capazes de nos fazer sentir nada. Somos anestesiados para as boas sensações. Encarou as próprias mãos. Apesar do risco, os rapazes acham que se tiverem um contato maior com você, se puderem fazer aquilo dos filmes, enrosbeceu. Você sabe. Sabe o que, Ben? Richard surgiu repentinamente atrás de nós, e só não me assustou porque, naquele instante, minha cabeça girava 1000 km/h. Que diabos Ben estava querendo insinuar? Você não andou falando demais, andou? Não, Rick. Ele gaguejava. Eu estava só batendo um papinho, não é mesmo, moça? Hã? É claro. Atordoada, entrei em defesa do pobre coitado. Ele estava me falando sobre a Tunísia. Bom, Richard estreitou os olhos e encerrou o assunto. Vá descansar, bem, eu cuido dela. O cansaço se abateu sobre o grupo, e aos poucos todos estavam dormindo. Sem opção, sentei num canto próximo ao mastro principal e me encolhi, defendendo-me da névoa gelada. Richard saiu de seu posto de vigília e se aproximou de mim. Proteja-se do vento, ele ordenou após confirmar que apenas nós dois estávamos acordados. Por que se preocupa comigo se está prestes a me matar? Inquiri feroz. Já estava ficando cheia daquela brincadeira de mau gosto. Ele não respondeu, para variar, mas a musculatura enrijeceu e me fuzilou com aquele olhar. Inconformada com a condição passiva em que me encontrava, quis virar o rosto, dar as costas, mas simplesmente não consegui. O brilho perturbador dos diamantes puros dentro de seus imensos olhos azul turquesa abalava minha razão. Cubra-se, tornou a ordenar. Estou bem assim, devolvi. Richard balançou a cabeça.
O sorriso que escapava de seus lábios tinha um quê de raiva e perplexidade. Ele parecia não acreditar no que acabava de acontecer. Lancei-lhe um sorriso desafiador, e então Richard fez algo que me queimou dos pés à cabeça, fazendo a fria névoa parecer uma abafada sauna. Ele murmurou algo para si e, sem parar de me encarar, abaixou-se para arrumar o meu casaco, abotoando os botões um por um. Ao ajeitar a gola para cobrir-me com o capuz, ele afastou meus cabelos. Então, deslizou a ponta de seus dedos pelo meu pescoço, pousando-os abaixo do meu queixo. Meu coração disparou e senti uma descarga elétrica percorrendo todo o meu corpo, como se eu tivesse encostado em um fio desencapado. Céus, por que ele me causava aquele efeito? Observando-o com atenção, naquele momento tive a certeza de que não era apenas eu quem estava arfando, mas seu peitoral largo subia e descia rapidamente. Num jorro de constrangimento, enrusbeci e abaixei a cabeça. Ele acabou de arrumar meu capuz e se levantou. Descanse um pouco, concluiu com um ar sério e tornou a assumir seu posto de vigia. Logo vamos ancorar no Golfo. Um turbilhão de conflitantes sentimentos devastava o meu peito em brasas. Cérebro e coração duelavam uma batalha sangrenta. As sensações que experimentava em sua presença eram completamente distintas das que sentia por Kevin. Meu coração perdido dentro de mim oscilava entre o certo e o errado, o morno e o ardente. Kevin era gentil, agradável. Richard me queimava. Enquanto tentava adormecer, infindáveis perguntas me torturavam. Ben tinha falado sobre um risco. Seria para mim ou para eles? O que ele queria dizer com os rapazes quererem ter um contato maior comigo? Seria o que eu estava pensando? E Richard? Teria ele todo o cuidado comigo porque aguardava uma data específica? Por que cumpria o tal protocolo em favor de Tron? Seria por isso que só pretendia me liberar para Colin, no momento exato da minha hora? A avidez com que meus olhos procuravam por Richard me surpreendia. Não conseguia evitar as estranhas sensações que aquele garoto gerava em mim. Apesar de rude, ele era lindo. Como a morte poderia ser tão bela? O certo seria que ela fosse horripilante, como nos filmes de terror. Mas lá estava ele, para contradizer tudo e todos. Lindíssimo. Seus cabelos negros eram acariciados de um lado para o outro pelas mãos do vento. Suas sobrancelhas, igualmente negras, eram as mais perfeitas molduras para aquelas preciosas gemas azul turquesa. Sua pele alva era o oposto da escuridão, trazia paz. Tudo nele era belo, belo como a vida, nunca como a morte. Se toda essa loucura fosse verdade, eu estaria diante de uma baita contradição. Mas para já com isso, Nina. Nada do que você está presenciando é real. Tudo não passa de uma grande encenação de um bando de psicopatas. Começava a amanhecer quando Richard deu um alarme. Acordem, chegamos. O alvoroço inicial foi imediatamente seguido por um silêncio denunciador. Algo importante estava acontecendo ali e tinha a ver com um navio muito semelhante ao nosso, que também atracava no Golfo de Tunis. Como eles souberam? Rugiu Colin. Você deixou pistas? Óbvio que não, retrucou Richard tenso. Homens, escondam a garota, ordenou Colin. 2 homens amarraram minhas mãos, encapuzaram-me e me levaram para um local abafado. Conversavam aflitos entre si. Os resgatadores de Caler não estão aqui à toa, você não acha? Começou um rapaz com uma voz estridente. Com certeza, só pode ter sido Richard. Continuou o outro de voz grossa. Não sei não. Colin está louco para assumir o trono de Shakur. Pode muito bem ter feito uma emboscada para criar um estopim. Mas ainda acho que pode ser Rick. Ele anda muito estranho ultimamente, não acha? Por que Shakur mandaria Colin vigiá-lo se não pressentisse algo errado? Insistiu de voz grossa. É verdade. Já observou como ele cuida desta humana? Eu também cuidaria se me desse bem no final. Respondeu de voz estridente e os 2 gargalharam. Por falar nesse assunto, que tal a gente... De repente, eles se calaram. Instantes depois, um par de mãos segurava a minha cintura, enquanto outras desabotoavam o meu casaco. Me faça sentir, garota! Uma das vozes parecia salivar, enquanto a outra se deliciava em risinhos impregnados de malícia.
Instintivamente, tentei chutar, mas eles imobilizaram minhas pernas. Apavorada, pus-me a berrar ao sentir mãos nojentas deslizando pelo meu corpo. Abafado pelo capuz, o grito saiu baixo, mas não precisei berrar pela segunda vez. Senti uma lufada de vento, seguida de um movimento brusco e um estrondo. Uma espécie de som oco, como se fosse um soco na madeira. A claridade, agora exposta, parte do capuz rasgado, ainda estava presa ao meu pescoço. Sentiu agora? Era a voz de Richard num rugido. Mesmo parecendo assustador, cada vez mais sentia prazer em tê-lo por perto. Ao recobrar a visão, me dei conta de que estava dentro de uma das cabines do velho navio e que, pela sujeira e pelo odor desagradável, não era utilizada havia tempos. Richard já havia agarrado um dos infelizes pelo pescoço e o suspendera contra a parede de madeira coberta de mofo, enquanto imobilizava o outro com a afiada lâmina de uma espada. Espada? O que é com você, cara? Desafiou o rapaz de voz grossa que estava suspenso pelo pescoço. Comigo? Indagou Richard feroz. Havia sangue demais em suas feições. Fica na sua, Virtul. Pediu o rapaz de voz estridente sobre a mira da espada. Acha que não percebemos como está diferente? Virtul não recuava. Quero ver se vai manter a pose quando Colin for o Ah! Gemeu alto. Richard o estrangulava com impressionante facilidade. O homem já ia perdendo os sentidos quando o comparsa implorou. Por favor, Henrique, não mata ele. A gente só estava curioso. Você sabe, ela é diferente. Quase em câmera lenta, a mão de Richard foi se afrouxando e Virtul caiu próximo ao outro. Richard deixou sua testa tombar naquela parede nojenta, tentando livrar-se de algo que o devorava por dentro, como se a dor fosse maior nele do que no pobre coitado ali abatido. Ainda de costas para eles, deu o comando. Saiam. Essa garota enfeitiçou você? Virou seu cão de guarda? Desafiou o rapaz que Richard quase havia estrangulado. Ele não estava disposto a deixar o assunto morrer. Antes, era você quem começava essas brincadeiras, e agora está assim? É meu último aviso, Virtul. Saia antes que eu perca a cabeça. Ameaçou Richard, ainda de costas. Vamos embora, cara. O segundo rapaz puxava o colega. Ok, mas... E girando-se habilmente, Virtul me puxou para junto dele, pressionando seu corpo contra o meu. Ele passou a língua felina, áspera, um hálito podre no meu pescoço. Me deixe experimentar, tem gosto de... Me solta, seu porco! Gritei, e uma fraqueza generalizada tomou conta de mim. E não foi apenas fraqueza. Angústia crescia dentro do meu peito. Ah, era isso? Indagou Richard debochado após soltar uma sonora gargalhada. Se tivesse me perguntado, eu lhe diria o gosto dela, seu merda. Prefiro descobrir por conta própria. Rebateu Virtul no mesmo tom, enquanto passava as mãos pela minha cintura, ameaçando ir além. A angústia se transformou em sofrimento, desespero. Então notei que estava chorando e tinha o rosto coberto de lágrimas. Dali em diante, foi tudo tão rápido que tive dificuldade em processar o que via acontecer bem diante dos meus olhos. Em uma fração de segundo, Richard já havia se lançado sobre o tal Virtul, desferindo-lhe socos que fizeram espirrar sangue para todo lado. Quando finalmente consegui acompanhar a velocidade dos golpes, Virtul já havia tombado. Mesmo desacordado, Richard ainda o acertava com uma sequência de investidas violentas, no melhor estilo MMA. Assim como eu, o outro rapaz estava tão atordoado com a cena que quando resolveu dar o fora dali, já era tarde demais. Richard já havia sacado um punhal. Não! Berrei em meio ao pranto e, graças aos céus, foi o suficiente para que Richard congelasse. A arma saiu trôpega de suas mãos, passando de raspão pelo sujeito. Some! Ordenou Richard ao rapaz, que parecia petrificado pelo choque. Quando procurei pelo sujeito, ele havia desaparecido num piscar de olhos. Com a fisionomia diferente, Richard veio em minha direção. Desamarrou as minhas mãos e removeu o restante do capuz. Você está machucada? Perguntou tenso, mas não consegui responder. A fraqueza melhorara consideravelmente, mas parecia impossível estancar o choro. As lágrimas desciam involuntariamente, drenando a dor de uma alma sofrida e contaminada, da minha alma. Desde que eu havia entrado naquele circo dos horrores, pela primeira vez compreendi que eu não conseguiria segurar a onda. E pela primeira vez deixei cair a máscara de durona e mostrei que estava sofrendo, que não aguentava mais.
Está sentindo alguma coisa? Indagou ele aflito e sem saber o que fazer. Em meio ao choro compulsivo, afundei minha cabeça em seu peitoral quente e todo o meu corpo tremeu. Poderia jurar que o dele também. Uma sensação de bem-estar indescritível espalhou-se por minha pele e espírito, como se dele emanasse algum tipo de energia que me revigorava, regenerava e anestesiava, tudo ao mesmo tempo. Embora aturdido, Richard não tentou me afastar. Pelo contrário, segurou uma de minhas mãos e, sem dizer mais nada, deixou que eu chorasse o quanto quisesse. Para minha surpresa, vi brotar um olhar suave em sua face severa. Ele parecia comovido com o meu sofrimento. O que vão fazer comigo? Indaguei. O azul turquesa de seus olhos escureceu. E, após soltar um suspiro, aninhou minha cabeça em seu peito. Eu podia sentir as batidas aceleradas do seu coração por debaixo daquela couraça ameaçadora. E, por mais estranho que possa parecer, não me senti amedrontada. Pelo contrário, tive esperanças. Você está melhor? Perguntou depois de alguns minutos. Fiz que sim, e então Richard secou minhas lágrimas e me ajudou a levantar. Eu não conseguia entender, ou mesmo descrever o que sentia no peito naquele exato momento. Medo? Atração? Venha comigo. Acompanhei-o até o pier, onde todos se encontravam. Fique aqui, decretou. Bem, atenção. Não deixe ninguém tocar nela. E também não permita que saia. Em hipótese alguma. Fui claro? Ok, Rick. Respondeu Ben, olhando preocupado para a mão coberta de sangue seco de Richard. Richard se aproximou de Colin e deve ter-lhe dito algo muito interessante, pois os olhos desse último faiscaram de tanto êxtase. O que está acontecendo, Ben? Perguntei quando vi que todos observavam Richard, que naquele momento estava no cais conversando com homens do outro navio. Aonde Richard foi? Foi determinar estratégias. Que tipo de estratégias? A expressão taciturna em seu rosto me preocupou, e também dirigi meu olhar para o cais. Richard tratava em especial com um rapaz ruivo que estava de costas para nós. Engraçado. Ele me parecia familiar. Mas essa ideia foi instantaneamente varrida da minha mente quando, pela primeira vez, vi Richard sorrir abertamente. E seu sorriso era lindo e hipnotizante. Deus, depois de tudo que me fez passar, como eu ainda podia me sentir atraída por ele? Eu reconheço esse olhar. Mordeu a isca? Otária. Rigor soltou uma risada abafada e me trouxe de volta à dura realidade. Richard é um ótimo ator, mas devo admitir que ele se superou dessa vez. Ben estava distraído jogando pedaços de biscoitos para alguma gaivota que nos sobrevoava. Você achou que a briga entre ele e Colin, aquele teatro lá das casinhas, foi de verdade? Engoli em seco, e Igor radiografou a decepção em minha face. Foi uma encenação muito bem planejada entre os dois, tolinha. Tudo armado para que você confiasse plenamente nele, caso precisasse. Até que foi divertido. Colin nem dormiu de tanta excitação por ter te agarrado pelos cabelos. Richard não é fácil. Fingindo ser seu protetor. Um pouquinho mais de tempo e você teria caído nas garras dele como previsto. Idiota. Rosnei. Mas, e então? Você sabia que, para ser um excelente resgatador, tem que ser, antes de tudo, um exímio negociador? Ele está negociando a sua partida neste exato momento, se é que me entende. A minha morte? Arregalei os olhos e, apesar de lutar contra, deixei transparecer meu pavor. Não preste atenção ao que ele diz. Ben finalmente percebeu a discussão e entrou em minha defesa. Que prazer você tem em revelar isso, Igor? Igor estalou a língua e, sem esconder o sorriso de orelha a orelha, retirou-se. Novo choque, outra decepção. Eu não sabia mais o que era verdade ou mentira. O que devia fazer? Em quem confiar? Fiquei ali paralisada e sob o castigo das chicotadas do incessante vento mediterrâneo, aguardando Richard como os demais. Após um longo intervalo de tempo, ele estava de volta e cochichava algumas palavras com um Colin espumante de excitação. Experimentos? Ótimo. Conseguiu aumentar o preço dela? Quando faremos a troca? Indagava o sorrateiro Colin num tom de voz exato para que eu ouvisse. Teatral e maquiavélico. Em 2 a 3 horas, é só o tempo deles conseguirem a autorização de calar, murmurou Richard olhando furtivamente para mim. Experimentos? Troca? Aumentar meu preço? Eles iam me vender? Minhas pupilas eram tão valiosas assim?
As palavras de Richard não chegavam a mim. Naquele momento, meu sentimento de esperança se desintegrou em minúsculos fragmentos de tristeza e desilusão, aniquilando completamente a ideia de que um milagre aconteceria em breve, de que as ações de Richard eram a prova de que ele não era tão insensível assim, e que se apiedava de mim, sua futura vítima. Mas não adiantava tentar me enganar. Richard também estava me usando, negociando meu resto de existência. Meu fim começava a ser desenhado, e isso era cristalino agora. Antes de me matarem, fariam experimentos comigo. Que tipo de experimentos? Pouco me importava, pois agora uma certeza crescia dentro do meu peito. Eu tinha que fugir. Se realmente me restavam alguns dias, haveria de vivê-los da minha maneira. Não foi bem assim que aconteceu.